Marcos Braz no Santa Cruz. Treinador até terça. A virada começa agora. Preparem seus corações tricolores, porque as últimas horas foram as mais movimentadas do Santa Cruz em muito tempo. O homem que montou os times campeões da Libertadores no Flamengo esteve no Arruda, conversou com o presidente e a negociação está avançando. E não para por aí, o clube quer anunciar novo treinador até terça-feira. A virada pode estar começando agora. Mas guardei um detalhe para o final que vai te mostrar o que ainda pode travar tudo isso. Nesse vídeo, o que realmente aconteceu nas reuniões de Marcos Braz com o presidente e com o investidor da SAF, o que o CEO Pedro Henriques revelou sobre reforços, incluindo um nome já encaminhado, e o prazo que o clube deu para anunciar o novo treinador. O detalhe do final é o ponto que a imprensa quase não falou, mas que define se tudo isso vai ou não se concretizar. Esmaga esse like para mostrar que a torcida coral está de olho em cada movimento desse clube. E se ainda não é inscrito, inscreve agora. Aqui a gente traz a informação completa, sem enrolação. A. Problema conhecido. Nós, torcedores, sabemos como essa história costuma terminar. Aparece um nome grande, gera expectativa, todo mundo vibra e depois vem o balde de água fria. Aconteceu com Alexandre Calinho. Irã apareceu com ele no Arruda, coletiva, euforia e não foi nada. Absolutamente nada. Então, quando o nome de Marcos Braz surgiu, a cautela foi imediata e legítima. B. Ameaça crescente. E os motivos para a cautela existem. O Santa Cruz hoje opera ainda como clube associativo. A folha do elenco passa de R$1 milhão por mês, bancada com dificuldade pela diretoria. A SAF ainda não foi concluída, e a previsão de aporte em abril, que era a grande esperança, pode não acontecer. Marcos Braz é um dirigente acostumado a trabalhar com estrutura, com investimento, com elenco qualificado. O cara montou o Flamengo bicampeão da Libertadores, tricampeão brasileiro. Mais recentemente subiu o Remo para a Série A, depois de décadas. Esse perfil tem um custo, e o Santa Cruz hoje não tem clareza sobre o que pode oferecer. A pergunta que todo torcedor faz é: o clube tem condição de bancar um nome desse nível? Mas o que aconteceu nas últimas 48 horas mudou o tom dessa conversa, e é o que eu vou te contar agora. C. Solução inesperada. No último domingo, Marcos Braz foi até o Arruda com Irã Barbosa, um dos investidores da SAF, para conhecer a estrutura do clube. Os dois foram flagrados almoçando juntos depois. Foto vazou. É real. Na segunda-feira, Marcos Braz conversou diretamente com Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz. Segundo a apuração do GE, as conversas foram para apresentar o projeto ao dirigente. E ele gostou do que ouviu. Não há nada encaminhado ainda, mas o movimento é concreto. Os investidores da SAF estão envolvidos, e o perfil de Marcos Braz é exatamente o que eles buscam há tempos para o futebol do clube. Aos 55 anos, currículo impecável, tricampeonato brasileiro, bicampeonato da Libertadores, acesso à Série A com o Remo. Se vier, o Santa Cruz teria o melhor executivo de futebol do Nordeste, sem exagero. Antes, o Santa Cruz atraía curiosos, especulações, conversas que não iam a lugar nenhum. Hoje, um dos dirigentes mais vitoriosos do futebol brasileiro esteve no Arruda, sentou com o presidente e ouviu o projeto. E isso é diferente, isso é outro patamar. Repitam comigo: não somos vitrine, somos destino. Repitam comigo: não somos vitrine, somos destino. Nós, torcedores, sabemos o que um executivo de verdade faz pela estrutura de um clube. Não é só contratação, é critério, é mercado, é saber quem serve antes de gastar. Vocês viram o que aconteceu quando o Santa Cruz foi ao mercado sem esse critério? Elenco caro, desequilibrado e eliminado na semifinal do estadual. A gente merece mais do que isso. E enquanto a novela de Marcos Braz se desenrola, o clube também acelerou na questão do treinador e dos reforços. Pedro Henriques, CEO do Santa Cruz, foi direto. O presidente Bruno Rodrigues vai dar coletiva nesta terça-feira para detalhar a reestruturação completa do clube. E a expectativa é que o nome do novo treinador seja anunciado já nessa coletiva. Prazo, terça-feira. Sobre reforços, o CEO admitiu carências claras no elenco e confirmou que já há contratações encaminhadas para a Copa do Brasil, que começa em 5 de março contra o Souza PB. E um nome já está praticamente fechado. Eram atacante ex-Vitória e Sampaio Correia. Um jogador com experiência em divisões nacionais que chega para resolver uma das maiores carências do elenco coral. Pedro Henriques também foi honesto sobre o processo. Disse que todo treinador deve ser ouvido na montagem do elenco, mas que a diretoria de futebol e o departamento de análise, que está sendo estruturado, terão papel central nas decisões de mercado.
Isso é finalmente falar em processo, em critério, em estrutura. Mas tem um ponto que pode travar tudo. Um ponto que a maioria das análises passou rápido. E é o detalhe de guardei para o final, como prometido. A negociação com Marcos Braz tem um nó central que precisa ser resolvido antes de qualquer avanço. Quais condições o Santa Cruz terá para ser competitivo na Série C? Esse é o ponto em discussão. Marcos Braz não vai embarcar num projeto sem garantia de estrutura mínima para trabalhar. E hoje, com a SAF não concluída, com folha bancada com dificuldade e com aporte de abril em dúvida, o clube ainda não tem resposta clara para essa pergunta. Em outras palavras, Marcos Braz pode vir. O projeto agrada. O dirigente gostou do que ouviu. Mas ele só assina quando souber que terá condição de trabalhar. E quem responde isso é a SAF. E a SAF ainda não tem data certa. A coletiva de terça-feira vai dizer muito, não só sobre o treinador, mas sobre o que o Santa Cruz realmente pode oferecer para atrair um nome do nível de Marcos Braz. O torcedor vai estar de olho. E eu vou estar aqui para contar tudo. Você acredita que Marcos Braz vai fechar com o Santa Cruz? O que Bruno Rodrigues precisa anunciar na terça para você acreditar de verdade nessa virada? Deixa aqui nos comentários. Eu leio cada um de vocês. E não esquece, assim que sair a coletiva, eu volto, com plantão urgente com tudo que foi anunciado. É tempo de Santa Cruz. Sempre foi. E vai continuar sendo.